Vou te dar um conselho muito bom, hein? Pare de criar e comece a roubar a ideia dos outros. Provavelmente você já ouviu a expressão roube como um artista. E o nosso vídeo de hoje é basicamente uma conversa também sobre esse conceito. Esse conceito de você se inspirar em outro artista para criar uma obra única, exclusiva sua, é um conceito já bem antigo. O cinema faz o uso disso de uma forma brilhante. Um exemplo disso é Matrix, que é um compilado de histórias, podemos dizer assim, contado de uma forma única e exclusiva. Matrix tem referências, por exemplo, de Alice no País das Maravilhas, tem referência também de Metrópolis, que é o primeiro filme de ficção científica lá do ano de 1927, que inclusive você pode assistir de graça aí no YouTube com legenda em português. Então, você viu que você vê várias obras para você criar uma obra única e tão exclusiva e tão marcante quanto é a Matrix no cinema, porque o Matrix, ele divide o cinema em antes e depois desse filme, porque, cara, que filme é esse? E voltando aqui para nossa área, o que eu vou falar aqui hoje para vocês sobre, por exemplo, este flyer que você está vendo aí na tela, esse flyer ele é uma compilação de arquivos que eu já tenho. Nada que foi criado do zero, eu não pensei isso do zero. Eu fiz apenas uma junção de todos esses arquivos aqui que eu tenho, e claro que envolve o teu conhecimento para juntar todos, vamos dizer assim, várias coisas para juntar em apenas uma única coisa exclusiva, que é o que faz, o que diferencia uma pessoa, um criativo ruim de um criativo muito bom, é saber juntar todas essas coisas para fazer algo único e exclusivo. E é isso que a gente vai fazer aqui no nosso vídeo de hoje. Eu vou começar o nosso vídeo mostrando aqui os arquivos que eu tenho no meu computador. São vários anos aí de histórias, baixando os arquivos que a gente encontra pela internet, e uma das coisas que eu sempre recomendo é organize bem os seus arquivos. Eu tenho um HD aqui, esse HD ele tem 4 terabytes, então você vê que é um espaço até grande, e eu tenho aqui várias coisas importantes que me auxiliam na criação de todo o material que eu faço para todos os meus clientes. Por exemplo, em imagens, aqui você pode ver que eu tenho inúmeras pastas que eu utilizo, cara, para várias produções. E é importante também você ter essas pastas e você organizar bem direitinho, porque quando você for precisar de algo, você saber como achar. Não adianta nada você ter vários arquivos e não conseguir encontrar eles, né? Eu tenho aqui também uma outra pasta muito importante, que é a pasta PSD. Nesse PSD, como vocês podem imaginar, são arquivos de Photoshop, onde eu tenho várias coisas que me auxiliam. Uma das coisas importantes que ajudam, por exemplo, eu tenho aqui uma pasta que chama de mockup, cadê? Tá aqui em @mockup, e dentro de mockup eu tenho outro tanto de pasta que me auxiliam bastante. Mockup é uma coisa já conhecida aí por todo mundo, que auxilia bastante a gente mostrar isso para o cliente. Então tem uma pasta separada aqui com mockup de vários tipos de elementos, de logo, a apresentação de material gráfico, enfim, tenho várias coisas aqui. E aqui também eu tenho, por exemplo, ó, eu tenho uma pasta aqui com ações, cadê? Action, e tem essa pasta aqui, ó, alfabeto. Essa pasta alfabeto eu gosto demais dela, porque elas são letras, né, que são estilizadas para você usar ela como PNG. Então, por exemplo, esse 3D Behance aqui é um arquivo que eu baixei lá do Behance, que estava gratuito. Eu não vou lembrar o link aqui agora, então não adianta você me pedir qual que é o link, porque eu não vou lembrar mais, eu já não tenho mais aqui o link salvo. E eu tenho aqui também alguns arquivos que é de bancos pagos. Então, você tem alguns bancos, por exemplo, o Envato e a Elements, que tem muita coisa desse tipo. Então, aqui, algumas desses materiais são do Envato, outro do FreePic e por aí vai. Então, várias coisas, até do próprio Shutterstock, tenho muita coisa aqui de alfabeto que eu posso usar. E aí eu vou separando, ó.
3D, aí tem esse vermelho, tem esse azul, e aí eu vou separando isso aqui tudo por pasta, para mim achar a pasta da melhor forma possível. Nesse nosso flyer, por exemplo, se vocês forem reparar aqui, a letra que eu usei foi justamente essa letra aqui em cima, ó. Esta e esta. Eu usei cada um com uma cor, porque na modificação de cor a gente consegue chegar em tons diferentes. Então você vê que eu tenho aqui uma rosa e tenho aqui esse amarelo, que eu mudei essa cor utilizando aqui um filtro de Hue Saturation, ou matriz de saturação em português, e aí você, com esse filtro, você consegue modificar a cor aí da letra. Você viu que as duas são basicamente da mesma cor, naturalmente, originalmente elas são vermelha, então você viu que com essa modificação do Hue Saturation eu consegui modificar a cor. Um outro elemento que também foi uma junção disso daqui é o próprio fundo. Você pode perceber que esse fundo, que eu chamo fundo de sofá, porque ele parece uma trama de sofá, deixa eu ver se eu consigo ver ele aqui separadamente. Segura Alt, clicou, eu vou dar aqui um zoom, ó, e aí eu chamo isso aí de trama de sofá, tá? Cada tipo de arquivo eu dou um nome diferente para ele, e esse aí é o trama de sofá. Esse trama de sofá, por exemplo, ele foi um arquivo que eu achei nessa pasta aqui, ó. Eu tenho uma pasta que chama Flyer, que são vários arquivos que você tem na internet, que você vai baixando, de coleção que os outros mandam, link, grupo, enfim, tem uma infinidade aí de fontes para achar este flyer. E aqui, nesse flyer Parcote 48, no número 1, eu achei este arquivo aqui, que eu lembrei, cara, eu tenho um fundo que eu sei exatamente onde ele está. Então fui na pasta de flyer, não sabia naturalmente qual que era o arquivo certinho, mas já sabia na pasta que ele estava. Então esse fundo aqui, ele está como um estilo de camada, então um padrão de camada, e foi o que eu fiz, copiei o padrão. Então você pode ver que eu tenho aqui uma sobreposição de padrão. Aliás, eu já falei aqui neste canal, tem 2 vídeos, na verdade deve ter uns 5 vídeos falando sobre como utilizar padrões. O último foi como fazer um padrão usando só a matemática no Photoshop. Então nós temos aqui uma sobreposição de padrão que já compõe esse fundo aqui desse nosso triângulo, e tem uma sobreposição de padrão aqui no fundo como um todo. Outra coisa que você pode perceber aqui, ó, é que eu tenho este triângulo aqui. Por que que é a ideia desse triângulo? Esse triângulo, ele é a forma aqui da logo do estabelecimento. Então eu tenho um triângulo que é na mesma proporção deste triângulo aqui. E como essa casa, ela tem muito neon dentro dela, muita luz, então esse foi o que norteou a criação dos flyers para esse cliente. Para fazer esse brilho aqui do triângulo, eu usei um arquivo que a gente chama de Lens Flare. É um arquivo muito importante, você pode pegar ele como imagem aí, que dá para você utilizar perfeitamente. E aqui eu tenho várias pastas com esse tipo de Lens Flare. Uma coisa importante é que tem muito Lens Flare que ele é com fundo preto, que não tem problema nenhum. É só você mudar o Blend Mode dele para divisão ou para clarear, que dá para você usar perfeitamente. E também tem alguns que eles são em PNG, com fundo transparente, mas para ser sincero, eu prefiro ele com fundo preto, porque eu acho que a luz fica melhor com fundo preto do que com esse fundo de PNG, que dá para usar também, não tem problema nenhum, mas eu gosto mais quando tem um fundo preto. Nesse nosso arquivo aqui, eu usei, por exemplo, esse Lens Flare aqui, que você só consegue ver isso, mas ele também tem os raiozinhos que aumentam aqui para os lados, e aí eu estiquei bastante eles e coloquei aqui compondo em cima e embaixo. E como ele é rosa, como vocês viram, o que eu fiz? Eu criei aqui uma matiz saturação para deixar ele num tom esverdeado. Voltando aqui para os nossos cantores, e gente, eu vou falar uma coisa. Você que está me ouvindo aí, você é DJ, você é cantor, você trabalha com qualquer coisa que sempre estão usando a sua foto para fazer flyer, pelo amor de qualquer coisa que vocês tenham na tua cabeça, faça um press kit profissional. Foto de celular não é foto boa para você usar para fazer flyer, tá?
eu me mato aqui, eu fico com a raiva, eu fico possesso da vida, porque essas pessoas me mandam foto de celular, velho, e uma pior do que a outra, e a gente se lasca depois para fazer um flyer decente. Então, nesse caso aqui, desses nossos cantores, o que a gente fez, o que eu fiz aqui? Eu usei um Action. Usei um Action porque as fotos dele não são boas, e aí para disfarçar isso daí, eu usei um Action que já está aqui, por exemplo, no Photoshop. Na pasta aqui Photoshop, eu tenho uma pasta de Actions aqui. Eu sei que isso é mais ou menos um tal de Cartoon, alguma coisa assim. Então já fui na pasta Action Cartoon, olhei qual que era o resultado que ela produzia, apliquei o Action aqui nos cantores, e aí ele ficou com este efeito que eu achei também bem interessante. Essa nossa plaquinha aqui é uma placa já conhecida aqui do meio. Eu acho que teve uma época aí que todo mundo tinha esse arquivo, que ele está aqui, ó, em alfabeto. Na pasta de alfabeto eu tenho aqui bulbs, lâmpadas, e eu tenho vários elementos que compõem esse arquivo. Então, por exemplo, o que eu chamo de grade, de coisa, então todos esses efeitos, todos esses arquivos estão dentro dessa pasta desse nosso alfabeto, e aqui você pode ver que eu tenho esse mesmo arquivo, é este mesmo arquivo aqui do fundo. Então só peguei esse arquivo e coloquei aqui para compor melhor a nossa imagem. Essas caixas de som também é desse pacote de flyer, que é do mesmo lugar que eu tirei aqui o nosso fundo de sofá. Então as caixas de som, tinha um flyer lá que tinha essa caixa de som e eu trouxe para cá. No nome aqui dos DJs e nessa placa aqui dizendo das promoções que tem, o que isso daqui é? Isso aqui nada mais é do que um estilo que já foi baixado, tá aqui, ó. Inclusive, eu acho que eu já utilizei em algum tutorial. Então tem aqui, ó, Neon B-Skull, foi algum neon que eu baixei de algum lugar aí. E esse neon são todos esses arquivos aqui. Eu uso estes elementos. Deixa eu só ver aqui para vocês na prática como é que é, ó. Vou dar aqui um duplo clique. Ele vai abrir aqui um novo documento e aí você vê que eu tenho aqui um estilo aplicado aqui, por exemplo, aqui no DJ Ferraz. Se eu clicar aqui em qualquer um outro, ó, você vê que ele já muda automaticamente. Então, para eu ver de ficar criando do zero, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma pasta de estilo que serve perfeitamente para esse cliente. Gostei do estilo aqui, é só dar um salve e ele já salva lá no nosso documento. Uma coisa importante aqui é que você vê que, por exemplo, eu tenho aqui essa corrente. O que essa corrente aqui significa? Que isso aqui é um arquivo vinculado. O que é arquivo vinculado? Este arquivo aqui, ele está salvo numa pasta e eu só criei um link. Se eu mudar qualquer coisa nesse arquivo, ele vai mudar aqui automaticamente. E se eu, por exemplo, clicar aqui e editar, ele vai salvar o meu documento original com essas informações aqui que eu modifiquei, tá? Só para vocês entenderem. Aqui nessa placa aqui de promoções, ele também está aqui como um link vinculado. Aí se eu dou um duplo clique, por exemplo, eu posso editar as cores aqui perfeitamente e colocar qualquer cor que eu queira de acordo aqui com esse estilo. Se você tiver um outro estilo e quiser usar aqui também, sem problema nenhum, eu só quero mostrar para vocês que eu não criei nada nesse flyer. Eu apenas fiz uma compilação de coisas, inclusive usando aqui os vários estilos que eu tenho salvo para esse tipo de cliente. Vou fechar isso daqui, ó, não. E lembrando também que esse arquivo aqui é um arquivo que eu baixei de algum lugar, eu não sei se foi um tutorial, se eu comprei, se foi do Envato, eu não lembro onde é que foi, mas você vê que eu baixei e aí eu nem precisei ter o trabalho de criar esses estilos, eu apenas estou usando aqui algo que eu já baixei. Aqui eu tenho embaixo, eu tenho a assinatura e eu tenho aqui esses ícones, né? Proibido entrada com chinelo e tem aqui proibido menor de 18 anos. Esses arquivos aqui também, eu criei ele apenas uma vez e para mim não deixar ele sempre pesado, porque se eu trago ele como Smart Object, ele acaba ficando pesado e o arquivo todo fica pesado, né? Eu também utilizei aqui, nesse caso, eu utilizei aqui um link, né, um link vinculado. Deixa eu retirar aqui essa visualização,
Pronto, tá aqui, já achei. Então se eu der aqui um duplo clique, eu vou editar original. E aqui o proibido menor de 18 anos, aqui sim, ele está inserido aqui nesse documento, porque às vezes a gente dá uns vacilos, né? O que não era para acontecer, aqui era para estar tudo como um objeto linkado. E, por último, mas não menos importante, eu quero mostrar para vocês a composição do fundo como um todo. Ó. Então eu tenho aqui basicamente duas cores. Eu tenho essa cor e eu tenho também aqui no Extra Glow, que é esse brilho aqui externo. Então você vê quando eu clico, ele criou aqui um verdinho em volta. E em cima aqui eu tenho o Glow aqui embaixo, ó, Glow, que ele vai retirar tudo isso aqui. Esse Glow aqui, eu quero mostrar para vocês como ele é feito, porque ele resume muito bem o que eu estou falando sobre você pegar as coisas e você fazer algo totalmente diferente. Eu vou dar aqui um duplo clique, você vê que é uma imagem da Shutterstock, dei um duplo clique, ele vai abrir aqui a imagem, olha só essa imagem o que que é. É basicamente isso que eu peguei, estiquei, dei um blur, dei um Gaussian blur, dei um movimento radial, eu fiz várias coisas para deixar isso aqui mais harmônico. Mas também não é a única coisa. Você vê aqui, por exemplo, que eu tenho duas imagens com o mesmo nome, também é uma imagem da Shutter. Vou dar aqui um duplo clique, olha a imagem o que que é. Lembra que eu falei que eu gosto de usar o lens flare com fundo preto? Aqui o que aconteceu foi basicamente isso. Eu tenho um fundo preto, eu dei um blend mode de divisão ou clarear, enfim, você pode fazer isso dependendo da imagem, você vai utilizar um ou outro. Aqui no caso ficou divisão e eu tenho aqui então duas imagens, ó, uma imagem só e agora duas imagens. Então quando você duplica um arquivo, você pode ter aqui um resultado mais interessante. Então olha aqui, ó, sem esse glow e com esse glow. Você viu que eu criei até uma aura melhor, mais bonito, um brilho mais interessante. E tenho também aqui, eu tenho duas cores, eu tenho isso daqui que é uma sobreposição de uma imagem. Eu vou dar aqui, vou tirar o cadeado, vou dar aqui um duplo clique para vocês verem a imagem original. Essa imagem original, o que eu fiz com ela, você pode ver aqui que como eu uso Smart Object, eu dei um desfoque gaussiano de 45 pixels, ou seja, eu deformei ela bastante e aí ela ficou com essa cor que a gente só vê umas manchas, a gente não vê nada muito definido. E mudei aqui o Blend Mode para divisão, uma opacidade em 45. Então você pode ver aqui, ó, antes e depois. Então você viu já que já mudou aqui alguma coisa. E para o nosso baile funk, porque eu queria dar também um destaque aqui para o baile funk, o que eu fiz? Eu criei aqui algumas imagens também, isso usando um brush perfeito. Ó, você pega um brush aqui, deixa eu ver aqui o tamanho dele, tá em 50 pixels, vamos aumentar. Deixa eu tirar aqui, apertar Caps Lock para ele ficar redondo, e aí você escolhe uma cor qualquer aqui, sei lá, de repente um rosa, coloco aqui em 10% aqui a opacidade, e aí você vai clicando aonde você achar que vai ficar uma cor bacana. E aí o Blend Mode também de divisão, e aí você consegue criar, vamos dizer assim, luzes na sua imagem. Então, você vê que eu criei um banner aonde nada do que eu tenho aqui foi criado originalmente por mim. Eu só peguei todos esses elementos e juntei de uma forma que fique interessante visualmente. Esse aqui era o vídeo que eu queria trazer para vocês, mostrando o que é roubar como um artista. É você pegar inspiração, elementos de outros tantos trabalhos e juntar numa coisa única e exclusiva para você ou para o seu cliente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e já me conta aí nos comentários qual é o cara que te inspira a fazer flyers, a fazer coisas que você fala assim, poxa, eu queria fazer algo igual essa pessoa faz. Porque quem sabe a gente pode até usar isso para um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, já deixa o seu like. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Em troca do seu vídeo, em troca da sua inscrição, eu tenho vídeos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, sempre ao 12h15, falando tudo sobre o uso do Photoshop. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.